Boa noite, pessoal. Bem-vindas, bem-vindos aí à nossa live de hoje com a nossa convidada, Isabela Miterê, lá do Brasil, do Sul, né? Isso, de Santa Catarina. Santa Catarina, isso aí. Muito legal, muito bom. Super animada aí com essa live. Tá chegando um monte de gente aí, tá se juntando. A gente aqui tá da Holanda, né? Fuso horário aqui são 8 horas da noite, aí são 4 da tarde, né? Quase 4, né? Estamos chegando Quase, às 4. quase 4, isso aí. Muito bom. Muito bom, legal. Estou aqui com o tema da live de hoje que a gente escolheu. Estou aqui com a minha colinha do lado, dando uma olhadinha aqui. E a live que a gente vai fazer hoje com a nossa convidada, mais uma vez aqui, Isabela Miterê, lá do Brasil. Ela é psicóloga e especialista em MDR. Me corrija aí se eu estiver errado, hein? Se eu estiver falando besteira. Então a gente vai bater um papo sobre TEPT, né? Estresse e regulação emocional. E acho que é um tema bastante importante, mais ainda nesse período que a gente está vivendo, né? Parece que não, trabalhar de casa também gera estresse, né, Isabela? Sim, sim. E o período da pandemia, de maneira geral, ele está sendo, né, tem fortes indícios de que ele tende a virar, pode virar um estresse pós-traumático mais para frente, dependendo do como as pessoas vivenciam as situações dele, né? Verdade. Inclusive, isso era uma coisa que eu queria até te perguntar e acabei não botando no nosso guia aqui, rascunho, que era justamente falar, que eu acho que é bem importante a gente debater sobre esse assunto, né? Falar sobre como que as pessoas têm desenvolvido transtornos, né? E que na frente isso pode causar mesmo um trauma, né? Já está acontecendo várias coisas diferentes, como por exemplo ansiedade e tudo mais, que a gente não vai nem entrar aqui no mérito da questão, mas a questão do trauma, né? Eu separei umas perguntinhas assim para te fazer, depois eu vou deixar o espaço também para as pessoas perguntarem, para quem quiser também tirar dúvidas e tudo. Eu queria saber, primeiro queria que você falasse um pouquinho de você, como é que é essa técnica do EMDR também. Explica pra gente assim mais ou menos como é que é o teu trabalho, enfim, fala um pouquinho de você aí pra gente. Então, boa noite, Romi, boa noite, pessoal que está fora, né? Boa tarde para o pessoal aqui do Brasil. Eu não sei se a gente tem alguns bons dias, de repente, né? Vamos ver. Pode ser que tenha. Alguém nos Estados Unidos, Austrália, não sei o horário lá. Então, o EMDR é uma abordagem neurobiológica que ele se dedica a tratar de questões traumáticas, né? Tratar de traumas psicológicos. O que é trauma psicológico para o EMDR, para as terapias de reprocessamento cerebral, que envolve MDR, brain spotting, enfim. Trauma psicológico é toda a situação para a qual a gente não estava preparado para enfrentar naquele momento. Tudo aquilo que aconteceu rápido demais, intenso demais ou cedo demais e não existia recurso para a gente lidar com aquilo antes. Então, são situações que a gente vivencia, que podem ser grandes situações ou podem ser experiências adversas de vida, muitas vezes, que acabam impactando na forma como a gente reage às situações de maneira geral na nossa vida, né? Impactam na forma como a gente se vê, na forma como a gente vê os outros, como a gente vê o mundo, enfim. Vai formando essas crenças a nosso respeito e solidificando essa nossa percepção a nosso respeito. Então, o EMDR, ele trabalha com estimulação cerebral bilateral para trabalhar o nó neuronal que forma frente a situações traumáticas. Certo, maravilha. E aí, eu queria que você explicasse pra gente, porque a gente pôs a sigla TEPT, né? Nem todo mundo sabe exatamente o que significa, né? O TEPT seria o transtorno de estresse De estresse pós-traumático, né? E aí você poderia explicar um pouquinho para a gente, assim, sei lá, quais seriam os principais eventos significativos na vida da pessoa para ela desenvolver esse transtorno?
Acho que deu uma congelada aí, não sei como é que tá para vocês. Aqui para mim congelou. Eu tô com a Isabela congelada aqui na minha tela. Olá, pessoal. Alguém me dá um feedback aí, por favor, se puderem escrever aqui no chat se vocês congelaram aí também, se eu congelei aqui para vocês também, senão a gente vai ter que retornar. Eu espero que o Instagram deixe, né? Ela caiu, a Isabela caiu, mas ela vai voltar. Tô vendo aqui, pessoal. Acredito que ela vai voltar. Acredito não, tenho certeza. Ela estava congelada e agora ela caiu. Mas ela vai voltar. Alguma coisa de conexão, internet, a gente, enfim. Desde o começo da pandemia, a gente está o tempo inteiro passando por esses desafios de internet. Ela está escrevendo para mim aqui. Pedindo um pouquinho de compreensão de vocês aí, da paciência de vocês, que ela vai voltar. Obrigada, Lilian. Que bom que a imagem está boa. Espero que o som também esteja bom, que vocês estejam ouvindo bem, principalmente na hora que a Isabela está falando. Ah, chegou. É só um pouquinho de paciência que as coisas se resolvem. Cheguei! Ah, agora voltou. Acontece, né? Tá todo mundo dizendo que desde o início da pandemia a gente está lutando com essas ferramentas tecnológicas, né? E com a internet aqui realmente não está muito boa. Então, se eu cair, eu volto. Tudo bem, tudo bem. A gente está esperando ansioso por você aqui. Ansioso no bom sentido. Então tá, então fala pra gente um pouquinho aí, assim, se você pode exemplificar alguns eventos, né, significativos na vida de uma pessoa que pode desenvolver o transtorno do estresse pós-traumático. Então, Romi, de acordo com o DSM, que é o material que a gente utiliza para diagnosticar transtornos mentais, o TEPT ele geralmente está relacionado com traumas de grande porte, né? Então, por exemplo, violência vivenciada, situações de perdas significativas, presenciar situações de abuso, presenciar situações que, de maneira geral, dão um 360 na vida da gente, né? Que são aquelas situações de adoecimento repentino, enfim. Mas existem vários estudos que comprovam também, estudos inclusive de grande porte, que comprovam que experiências adversas de vida que a gente vai tendo no decorrer do nosso desenvolvimento podem vir a gerar sintomas tais quais o TEPT tem. Então, a gente tem alguns eventos, por exemplo, como bullying, críticas excessivas, rígidos, situações de dificuldade de desempenho em alguma situação, ou situações que despertam emoções intensas, vergonha, como medo intenso, ansiedade intensa, eles podem acabar ocasionando sintomas tais quais o TEP. Você estava falando um pouquinho sobre a sigla do estresse pós-traumático, e aí eu depois acabei... Caiu. Exatamente. A mais. Isso. Mas era isso, era para poder em seguida te perguntar sobre esses eventos, né? Quais seriam, se você podia dar um exemplo ou vários exemplos de situações que gerem o estresse pós-traumático, né? Então a pergunta inicial era essa mesmo, e na hora que você caiu aí, não tem problema não. Tá tudo certo. Isso. Tá certo. Queria te perguntar mais também aqui, se o pessoal que tiver alguma pergunta aí puderem depois deixar assim mais para o final da live, a gente agradece, né? Porque aí a gente vai seguindo mais ou menos aqui o que a gente tinha combinado. Quais seriam os principais sintomas que a pessoa
demonstra, assim, ou quais seriam os sintomas do estresse pós-traumático, os principais deles? Então, os critérios de maneira geral que a gente utiliza, a vivência, ela é muito com cada pessoa, de acordo com cada organismo, mas tem alguns critérios específicos para a gente considerar aquilo transtorno de estresse pós-traumático. Quais seriam esses critérios, então? A pessoa tem que ter sido exposta a um episódio, né, de um evento estressor ou um episódio traumático, com ele mesmo, com algum familiar, com alguma pessoa próxima, tem testemunhado, visualizado aquela situação ou posto enfim, escutar muitas vezes a parte aversiva do negócio. Então, por exemplo, psicólogos, né? Policiais que acompanham tipos de situação, bombeiros, né? Socorristas, de maneira geral, podem estar expostos a esse tipo de situação. Tem que ter um ou mais sintomas intrusivos, por exemplo, lembranças repetitivas, lembranças angustiantes, recorrentes, involuntárias, aquela coisa que vem e a gente não percebe que está vindo, sonhos, muitas vezes. Pesadelo, né? Também. Pesadelo. Flashback, né? Ficar revivenciando a situação. Vendo. Uhum. Sofrimento psicológico intenso relacionado a essas situações. Quando a gente é exposto a situações que lembram a gente o evento adverso, então, uma coisa muito parecida já me dá uma angústia danada. Ou muitas vezes reações fisiológicas intensas, né? Então a pessoa começa a tremer, ela começa a ter dor de cabeça, ela começa a apresentar somaticamente, ela começa a apresentar no Passa para o corpo. físico, né? É o corpo já que começa a gritar, né? E tem que ter também evitação, né, persistente e recorrente de estímulos que estão associados àqueles eventos. Então, por exemplo, evitar recordações, evitar lembrar, evitar sentir, evitar pensar naquilo, evitar passar num lugar que é parecido, evitar encontrar pessoas que vão te perguntar a respeito daquilo, evitar conversa que faça lembrar dessas coisas. Tem que também outro critério diagnóstico que a gente tem é alteração negativa nos pensamentos e no humor que estão associados àquele evento também. Começa ou piora depois do evento. Então, por exemplo, aquela incapacidade de recordar alguma coisa muito importante daquele evento, ou crenças e expectativas muito negativas e persistentes ou exageradas a respeito de si, dos outros, do mundo. Crenças distorcidas a nosso respeito depois que passa o evento. Então, aquela coisa de pensar, nunca mais vou ser o mesmo, eu estou estragado, eu nunca tenho sorte mesmo, e aí o negócio começa a distorcer muito. Entra numa onda negativa. Estado mental. Assim, pensamento, sentimento, crença negativa a nosso respeito, diminuição dos interesses em atividades que a gente normalmente consideraria muito legais e muito interessantes para a gente não tem interesse de vivenciar aquilo. Sentimento de distanciamento e alienação de outras pessoas. A impressão que eu tenho é que eu sou sempre diferente dos outros, né? Eu nunca estou na mesma vibe. Incapacidade persistente de sentir emoções positivas também e diminuição das emoções, diminuição do estado emocional, né? A negatividade do estado emocional. Outro critério que a gente tem é alteração marcante na parte da excitação e da reatividade, que estão associados a esse evento. Então, às vezes, as pessoas começam a apresentar sintomas de raiva e já, né? Já vai para um outro polo. surto de raiva aparente, tipo, sem muita provocação, a pessoa já explode, ou comportamento imprudente, muitas vezes a pessoa começa a se colocar em risco frente a situações, tentar se autodestruir, né, sem perceber muitas vezes. Hipervigilância, né, ficar o tempo todo atento, o tempo todo ligado. Isso que eu ia perguntar.
da hipervigilância, a pessoa também pode ter problema de insônia, né? De dormir, porque a pessoa está sempre em estado de alerta, né? Sim, e causa problema de concentração e de atenção também, né? Hum. Porque é persistente isso tudo. Sobressalto exagerado, então pequenas coisas já fazem com que a pessoa já fique hiperativada, né? E essas perturbações, fora o evento traumático, eles têm que durar pelo menos um mês. Ou mais de um mês, no caso. Não, não deve ter relação com medicação ou com outras condições médicas, então tem que ter uma situação diferenciada mesmo. E causa prejuízo em outras áreas da vida da pessoa, seja nos relacionamentos, seja na vida profissional, seja na vida financeira, enfim, de maneira Claro. geral, causa sofrimento clinicamente significativo. Tudo isso depende das pessoas. Então, tem pessoas, por exemplo, que vão apresentar isso logo depois do evento, ali, né, uns 3 meses depois do evento, começa a apresentar um monte desses sintomas. Tem gente que vai demorar anos, muitas vezes, para apresentar esses sintomas. Tem gente que vai ficar super irritado, que a raiva vai ser a emoção base do processo e segue com isso. Tem gente que vai sofrer de medo e de ansiedade, o que é extremamente esperado. Mas tem gente também que deprime, né? Que Entendi. Ou seja, varia de pessoa para pessoa, de experiência para experiência, né? Então, não é nunca igual exatamente o mesmo sintoma vai ser para uma pessoa, para outra pessoa, né? E nem o não. tempo também tipo de aflorar os sintomas, né? Isso. Muitas vezes a pessoa, 10, 15 anos depois, diz: eu posso começar a apresentar sintomas diferentes a um trauma que eu vivi lá atrás? Pode. Pode ter né, uma relação, uma exposição tardia. Assim, começa a apresentar o sintoma depois. O Bessel van der Kolk, que é um dos grandes estudiosos dessa parte das memórias, né, traumáticas, ele diz que o problema do trauma é que ele sempre vem como uma reação. O trauma ele não vem como uma lembrança necessariamente daquela situação, mas a partir daquela situação a gente passa a apresentar reações. Então, para que o bullying nunca mais aconteça, eu passo a fazer coisas ou eu deixo de fazer coisas para que isso aqui nunca mais aconteça. Por exemplo, para que o bullying nunca mais aconteça, eu tenho que me sobressair em alguma coisa. Ou para que o bullying nunca mais aconteça, eu não posso me expor. Ou para que o bullying nunca aconteça, eu não posso confiar em ninguém. E eu passo a reproduzir essa reação no decorrer da minha vida, em reação à situação que eu vivenciei. Certo, e que vai bloquear a pessoa, vai limitar a pessoa de viver, né? Porque se expor e tudo isso aí que você acabou de citar, é quase impossível você não viver, né? Você vai viver dentro de uma bolha, né? Se você E por isso que é importante buscar o tratamento, né? Inclusive é isso que eu queria falar com você. Quais seriam? Eu ia falar do humor, do pensamento, né? Mas eu acho que mais importante, porque você já, né, explicou bastante, assim, detalhadamente os sintomas e tudo mais. Quais seriam os meios de tratamento, né? Fala um pouquinho também sobre o EMDR no tratamento de tudo isso aí, do estresse e tudo mais, né? Como é que seria? Como é que poderia ser feito para que a pessoa pudesse, digamos assim, se restaurar, né? Se restabelecer, se é que é possível, dependendo do nível que tenha sido, né, o trauma. Uhum. Então, normalmente, tratamento classe A para essas situações existe a parte da medicação, porque o trauma ele faz ele altera a parte neuroquímica do nosso cérebro, né? Então, várias áreas do nosso cérebro ficam hiperativadas nesse sentido e altera a neuroquímica. Então, a gente passa hiperativado, quer dizer que eu estou o tempo todo alerta, o tempo todo né, cuidando para que coisas não aconteçam. Isso vai gerando uma situação de estresse, né? Então, eu passo a vivenciar a experimentar efeito de adrenalina, consequentemente, meu cortisol eleva, todos os meus exames elevam. Então, quando a gente está falando de situações emocionais, a gente nunca está falando só da parte psicológica. Sempre tem uma alteração neuroquímica também. Né? O Claro, cérebro precisa da recuperação. Então, muitas vezes a medicação é necessária. é necessária. Quando que ela não é necessária? Sintomas mais leves, mais brandos, eu posso ter
com uma terapia, e aí depois eu vejo se eu preciso da medicação também. Mas o tratamento ideal é sempre medicação e terapia. Quais os tipos de terapia que são indicados pela OMS para tratamento de TEPT? Terapia cognitivo-comportamental com foco em trauma, né, que é uma terapia específica para trauma, e aí ela está sempre focada na questão da exposição, né, da pessoa à situação traumática, para que ela possa reorganizar o conteúdo, e o EMDR, né, que o EMDR, então, ele é uma terapia exclusivamente focada em memória traumática. No EMDR, a gente imita aquilo que acontece durante o sono REM, né, que é aquele período do sono em que a gente tem movimentos oculares rápidos, nossos olhos, se a gente viu criança dormir, a gente já viu isso acontecer, né, o olho mexendo. Sim, verdade. Essa parte do sono, enfim, essa fase do nosso já me fugiu a palavra, mas essa sono, normalmente a gente reprocessa naturalmente aquilo que acontece durante o dia. É como se a cabeça estivesse reprocessando tudo aquilo. É nessa parte nessa fase do sono que normalmente a gente sonha, ou a gente tem pesadelos, né? Tá reprocessando emoções, pensamentos e situações que a gente vivenciou. Então, a gente imita isso que acontece durante essa fase do sono, mas consciente, sob vigília, com um pezinho no presente e um pezinho no passado. E a gente também faz essa mesma situação da pessoa a essa situação, abrindo o arquivo de memória e trabalhando com a estimulação cerebral bilateral para desfazer esse nozinho aqui. Então, o EMDR ele funciona dessa forma. Separa quais foram as traumáticas que podem estar influenciando no que a pessoa está vivenciando, e a gente trabalha nessas situações para dessensibilizar, ou seja, tirar um pouco da angústia e da dor associada a esse evento e reprocessar. Então, colocar um novo significado naquela situação que foi vivenciada, né? E com isso a gente vai, então, refazendo a parte neuroquímica do cérebro com essa reorganização. Entendi. Tá certo. Queria te perguntar também uma coisa, que eu separei aqui. O que pode acontecer com uma pessoa que não apenas passou por um evento único? Porque, assim, quando a gente fala de trauma, o trauma pode ser tanto um assalto, porque isso também vai variar muito da reação de cada pessoa, né? Pode ser sei lá, alguém te roubou a tua carteira ou no supermercado, isso pode se tornar um trauma para a pessoa, né? Ou uma situação mais séria de violência, ou, sei lá, uma situação de uma perda de um filho ou de um ente, né, querido da família. Como você pode explicar isso, assim, os níveis, né, de trauma que essas situações podem trazer, e se isso não for tratado, o que isso pode acarretar, né? Você já falou um pouco lá atrás, mas se você puder voltar um pouquinho, até porque chegou gente nova aqui, para a gente poder entender. Você pode explicar para a gente? Posso. Então, a gente tem, de acordo com as terapias de reprocessamento cerebral, que são diferentes das terapias tradicionais, né? A gente tem traumas com T grande, que é fala da DSM, né? Então, situações grandes, mas que dão 360 na nossa vida, que são extremamente impactantes, que normalmente vem como evento único, né? Então, que é uma situação só. E a gente tem as experiências adversas de vida que acabam causando também esse mesmo efeito que o trauma com T grande causa, que a gente chama de trauma com T pequeno, né? Que são as experiências adversas de vida. O que são as experiências adversas de vida? Pais excessivamente críticos ou cuidadores excessivamente críticos, situações que a gente vivenciou de desvalorização ou de humilhação, ou situações que a gente se sentiu duvidando da nossa capacidade em algum momento, situações em que a gente se sentiu seguro, e são situações muitas vezes tão pequenininhas que a gente não considera traumático. A gente vai vivenciando elas, e elas são às vezes tão repetitivas, né? Às vezes eu peço para alguma pessoa assim, e quando foi
Uma das técnicas que eu utilizo, então, pegar as crenças negativas, que eu tenho uma lista de crenças negativas aqui, e pedir para a pessoa escolher quais aquelas que ela vivencia normalmente. Então, por exemplo, vai aparecer lá, não sou bom o suficiente. Tá, então, quando foi a última vez que você não se sentiu bom o suficiente? E aí ela vai me falar quando foi a última vez. Ah, foi semana passada. E quando foi a primeira vez? Isa, praticamente todos os dias, em todas as situações. E aí ela tem que selecionar algumas portas de entrada para a gente trabalhar nesse sentido. Então, as experiências adversas de vida, muitas vezes são tão pequenas que a gente nem considera repetitivas, que a gente nem considera traumático. Mas Acaba passando por cima, né? E só lá na frente, né? No futuro é que você vai ver as consequências daquilo ali que você meio que, não, isso não é nada, passou, deixa pra lá, né? E fica registrado lá no subconsciente, né? No inconsciente. Porque, segundo essa teoria, então, que Isa, ela tem esse neuronal que ficou aqui, a gente tem uma imagem, ou várias imagens, ou sons, ou cheiros, que é o ingresso sensorial, que é como o negócio entra pra gente. A gente tem crenças negativas a nosso respeito. Então, frente àquela situação de bullying, eu me senti muito burro, né? Muito burra, não me senti inteligente. Tem emoções, então, naquele momento do bullying, eu me senti triste, eu me senti ansioso, eu me senti com medo, eu me senti decepcionado, frustrado. E tem sensações corporais. Então, naquele momento, eu tive um enjoo muito forte, eu tive uma dor de cabeça e parece que apertou o meu pescoço. Sufoco, né? Isso tudo fica ali armazenado, né? Fica lá congeladinho, emitindo sinalzinho de alerta. Então, pensa que muitas vezes a gente tem essa crença de que eu sou muito burro mesmo por conta dessa situação, mas eu não lembro que tem a ver com essa situação. Eu só lembro da crença. Eu lembro de que é partir disso aqui. Está conectado, né? A nossa mente dissocia, né? Então, muitas vezes a gente... eu não fico lembrando o tempo todo das situações que me são colocadas. Eu separo essas coisas, separo isso aqui. Não ficar lembrando isso o tempo todo. Isso é bom por um lado? É bom por um lado. O problema é que a reação não aparece que eu dissociei. Né? Eu continuo reagindo. Continua reagindo, né? Uhum. Exato. E aí, no caso, a pergunta inicial que eu acabei embolando e coloquei outra que também era importante, era e quando a pessoa passa por mais de um trauma? Porque às vezes a pessoa teve um trauma, e mesmo assim, esse único trauma com T maiúsculo ou minúsculo pode ter tido impacto muito grande na vida da pessoa. E quando ela passa por uma série de traumas, assim, tipo, na vida, várias situações, e são situações muito, assim, algumas são mais pesadas, outras não, é uma espécie de cumulativo, né? E aí chega uma certa idade que aquilo, inclusive, vai somatizar para doenças físicas, né? Vem para o corpo, né? O corpo vai responder a tudo aquilo, né? Como é que a pessoa pode saber lidar com isso, né? Como que ela pode, enfim, fala um pouquinho pra gente aí. Então, pode, né? Isso pode refletir depois numa crise, num episódio depressivo ou num transtorno depressivo. Pode gerar sintomas ansiosos ou muitas vezes transtornos ansiosos. Isso tudo vai se acumulando de uma forma em que esse afeto negativo, essa cognição negativa a nosso respeito, tem gente que somatiza, né? Que expressa no corpo. Então, vai dar uma alergia muito grande na pele, ou às vezes aparece uma doença. Quanto mais disso... gástrica, né? Várias coisas relacionadas ao estômago, que eu já vi situações assim. Gastrite, né? Síndrome do intestino irritável, enfim, várias... na verdade, as doenças, de maneira geral, têm vários componentes, né? Claro que não vai ser só o emocional que vai disparar, mas algumas situações são agravadas por isso. Então, a fibromialgia, por exemplo, tem um componente genético, tem várias situações, físico mesmo, mas a parte emocional agrava. A diabetes é físico, mas o componente emocional muitas vezes agrava as crises, e assim sucessivamente. Então, como lidar com isso? Em primeiro lugar, a gente tem que tomar consciência dessas situações. Eu não tem como dizer para você, se eu não me deparar com essas coisas, eu consigo tratar?
sei, eu vou conseguir tratar o sintoma, mas se eu não tratar a causa, de alguma forma, a causa vai continuar me incomodando. Então, tomar consciência disso, fazer um processo de autoconhecimento, fazer um processo de mergulho interno, de resgate dessas situações é extremamente importante. Como que a pessoa vai fazer isso? Não sei, hoje tem várias situações que ajudam de forma principal ou de forma adjuvante, né? Então, eu posso procurar, então, uma terapia, eu posso procurar um psiquiatra para me medicar, eu posso procurar tratamentos alternativos, então eu posso ir para o floral, eu posso ir. Tem algumas coisas que têm comprovação científica, outras coisas que a comprovação é empírica, não tem comprovação científica ainda. Mas Certo. as pessoas buscam em diversas fontes, né? Vai fazer um reiki, vai fazer. Tem gente que busca em diversas fontes. O fato, para mim, né, eu, Isabela, especificamente, não acredito que é possível melhorar 100% sem mexer na causa, sem mexer no que gera todos esses disparadores atuais. Então, a ideia de tratar é, primeiro, aprender a se regular emocionalmente, porque toda essa situação de estresse pós-traumático causa uma regulação emocional intensa. Então, eu tenho que aprender a regular emocionalmente. E aí, depois, escolher alguma alternativa para trabalhar essas situações em mim. Eu, né, particularmente, eu já experimentei algumas abordagens. Eu amo a MDR, eu sou suspeita para falar, né? Acho que a MDR é uma das que mais gera, que vai acalmar o sistema nervoso, né? Que vai acalmar o sistema límbico, que acalma toda a parte do sistema nervoso autônomo. Então, eu acredito muito no poder do MDR. Tem várias pesquisas que já comprovam esse acalmar, né? Que comprovam essa questão do trabalhar neurobiologicamente. Mas tem outras alternativas também, né? Então, depende muito de cada pessoa, do que se sentir confortável e à vontade para fazer. Entendi. Tem uma pergunta aqui, inclusive eu vou abrir para as perguntas, quem quiser fazer pergunta. Na verdade, essa pergunta aqui da Renata já foi até meio que respondida, Renata. Ela perguntou assim: como sair do piloto automático? Uhum. Então, Renata, a única forma que eu entendo de sair do piloto automático é tomar consciência da gente mesmo, né? O nosso cérebro, assim, você imagina que tem pesquisas que comprovam que desde que a gente levanta até a hora que a gente vai dormir, se a gente tivesse que tomar decisões, a gente teria que decidir mais de 10 mil coisas diferentes. Desde o momento em que a gente vai abrir os olhos, até que roupa que eu vou usar, até que eu vou comer, e tudo mais. Então, nós temos uma série de opções default, uma série de opções automáticas, e o nosso cérebro economiza energia de ter que decidir ou não. E aí a gente vai tocando no piloto automático todas essas situações para economizar energia. Então, não tem outra forma da gente não economizar energia a não ser fazendo outros caminhos, né? Então, implantando pequenos hábitos saudáveis que vão ajudar no nosso dia a dia, tomando consciência do que leva a gente para o piloto automático. É a correria do dia a dia, é a ansiedade que te leva para o automático, são situações que te fazem sofrer, que você não quer sofrer e isso te leva para o automático. Então, o que te faz ir para o automático? Tomar consciência dessas coisas, e se tiver alguma coisa, tratar aquilo que está levando para o automático é extremamente importante. Legal. Espero que tenha respondido aí. Ela falou aqui, obrigada. Se alguém tiver mais alguma pergunta aí, pode deixar aí, ó. Tem uma outra pergunta. Quais tipos de remédios, componentes químicos fazem parte do tratamento? Thaís, eu posso até te responder isso de maneira... Eu sou quase leiga na parte de psicofarmacologia. A gente tem um conhecimento básico na faculdade, mas quem sabe responder melhor essas perguntas são os psiquiatras, né? Porque eles têm esse conhecimento muito mais aprofundado da parte neuroquímica. O que eu posso te dizer é que moduladores de humor vão ajudar, né, nessa parte do tratamento. Então, os famosos antidepressivos, ansiolíticos,
a parte do... Aí, qual é o melhor medicamento? Depende, cada organismo responde de uma maneira diferente e as pessoas vão ter algumas possibilidades e limitações dependendo de cada profissional que procura, do seu próprio organismo, enfim. Então, moduladores de humor vão fazer parte desse tratamento. Agora, especificamente para o TEPT, eu já vi essa parte dos moduladores de humor, mas se tem alguma coisa muito mais específica, eu vou ficar devendo, tá? Eu posso até procurar e depois mandar para a Romy mandar para ti, porque aí eu já não sei, porque não é a área que a gente atua. A gente faz sempre tratamento multidisciplinar, né? Então, o psicólogo vai entrar com o tratamento dos aspectos emocionais, cognitivos, comportamentais da pessoa, e o psiquiatra vai entrar com a parte mais neuroquímica mesmo. Legal. Espero que tenha respondido aí ou ajudado a esclarecer aí, Thaís. Obrigada. Inclusive, eu ia comentar isso, né? Porque quando eu trabalho com o Círculo de Mulheres aqui, né, a gente recebe casos diferentes, né? E tem pessoas que procuram a gente privado, porque Círculo de Mulheres normalmente é um círculo com várias pessoas participando. E em alguns casos a gente tem que dizer, porque como eu não sou psicóloga, né, não tenho formação de terapeuta, então a gente só trabalha como guardiã do círculo. Eu sempre encaminho para alguém, né? Então, se a pessoa vem com um problema que eu percebo que é um problema traumático já de muitos anos, ou um processo inconsciente, mais ou menos aqueles sintomas que você me falou aí, eu encaminho para uma psicóloga, uma terapeuta, ou psicoterapia e tal. Eu falo, olha, você precisa procurar uma terapeuta e tal. Porque chega um momento que parece que o corpo já não reage, é como você falou. Não é a questão de você... Legal, procurar um caminho alternativo também é bom. Mas como você disse aí no momento, falando sobre a questão hormonal, inclusive, né? Quando o cortisol está muito elevado, né? Então precisa ter aí, de repente, entrar uma intervenção medicamentosa mesmo, né? Porque o corpo da pessoa já não produz, o cérebro, né? Não produz aquele hormônio, ou tá tem uma overdose aí de cortisol, digamos, né? Que é o hormônio principal do estresse. Explica pra gente um pouquinho sobre isso. Você imagina você ficar permanentemente intoxicado por ficar permanentemente em alerta, por não dormir adequadamente, por ficar sonhando o tempo todo, né? Porque o sonho, na verdade, o nosso corpo reage ao sonho, o nosso cérebro reage ao sonho. Então, você imagina você ficar permanentemente intoxicado, né? Com hormônios relacionados ao estresse. Ninguém aguenta, né? Você pode ficar... Imagina você ficar meses vivenciando isso, já te causa um estresse enorme e impactos no teu corpo. Imagina ficar anos vivenciando essa situação, né? Então, sim, nós somos um todo integrado, né? Não é só o corpo, a gente não é só a mente, a gente não é só as emoções, só a alma, para quem acredita na alma e no espírito. A gente é um todo integrado. E se uma questão está desregulada, as outras, hora ou outra, acabam desregulando também. Então, por isso que a regulação emocional é extremamente importante de aprender, independente da pessoa estar fazendo um processo ou não. Tá certo. Olha, tem um comentário aqui. Vivi assim quando morava no Rio. A Lu, a minha aluna, eu sou do Rio de Janeiro também, a gente vive um pouco, né, sobressaltado no Rio de Janeiro. É meio que a gente pensa que é uma coisa normal viver assim, né, porque acaba sendo uma coisa que você já banaliza a violência, né, do dia a dia, porque você nunca sabe se você vai voltar para casa vivo, você nunca sabe se você não vai ser assaltado quando vai voltar para casa, né? Então, assim, claro que também não é legal você já sair pensando nisso, né, você já vai sair de casa, mas infelizmente a maior parte da população do Rio de Janeiro, dos cariocas, vivem um pouco assim sobressaltados, porque é tiroteio, né, enfim, tem mais assim próximo da região da favela, mas tem também, pode acontecer no centro da cidade, arrastão em praia, sabe? A gente, né, cansou de ver na televisão aí situações dessas. E eu acho que isso gera e fica ali, né, aquela sementinha do estresse dentro do organismo da pessoa, né, girando, né? Uhum. Inclusive, estudos mais recentes apontaram que se a mãe vivencia situações de estresse intenso na gestação, o feto nasce estressado, né? Olha, porque tá ali, né, conectado o corpo, exato, que loucura. A Lu tá comentando aqui uma coisa, a regulação vem também com a qualidade de vida, alimentação saudável?
Sim, sim, também. Tanto aprender ferramentas de regulação emocional, como eu vi que tem a Thaís aqui né, que trabalha com yoga. Então, práticas meditativas ajudam. Uma boa alimentação com certeza ajuda a regular a hormonal, né, a parte hormonal do organismo. Exercício físico extremamente importante, sono adequado, extremamente importante, uma boa rotina de sono, uma higiene de sono adequada, porque não adianta eu só aprender a respirar se eu não fizer nada do resto, né? Então eu preciso ter uma rotina saudável para mim, tempo para eu conseguir descansar, tempo para fazer nada, se eu precisar fazer nada, né? Exato. Muito bom. Legal. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. A Lu está comentando, exatamente, vira normalidade. A nossa rotina, o dia a dia do carioca é bem isso mesmo. E aí entra a questão do trauma vicariante, né, Romi? Quando a gente presencia muitas situações de violência, muitas situações traumáticas, a gente também se traumatiza. A gente não precisa ter vivido a situação. Vivido. Claro, exato. Porque aquilo acaba afetando, né? Indiretamente, né? Acaba afetando. Uhum. Pois é. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Gente, se vocês quiserem, façam as perguntas de vocês aqui, deixem aqui no chat a pergunta de vocês. A Isa vai responder. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Alguma dúvida? Não, ninguém está perguntando nada. Deixa eu ver se eu tenho mais. Agora eu vou ver se eu tenho uma pergunta aqui. Eu perguntei, falei sobre essa questão da dificuldade de dormir, né? Você falou sobre essa coisa da rotina, né? Então, são vários hábitos, né? É um conjunto de hábitos que ajuda com que a pessoa regule um pouco, né? Tá, dependendo do nível do trauma, que ajude a pessoa a se regular emocionalmente falando, né? Não pode ser que, se for um trauma mais crítico, isso ajude, mas mesmo assim a pessoa não pode deixar de procurar um tratamento, né, Isabela? Isso. Na verdade, é assim, né, Rumi? Vai depender muito da reação de cada pessoa. Por exemplo, tem eventos que são traumatogênicos, né? Então, eles têm potencial de traumatizar, mas eles não traumatizam. A pessoa tem estratégias de coping, né? Tem estratégias de enfrentamento, tem uma série de recursos internos que aquilo não é tão traumático assim, né? Não fica uma carga tão grande, ela consegue digerir aquela situação, ela movimenta aquela situação, nós temos uma rede de apoio, né? Organizando isso. Então, nessa situação, tem eventos que são traumatogênicos, mas não traumatizam, né? E tem outras situações que, a princípio, aparentemente não são traumatogênicas e traumatizam, porque pega vulnerabilidade, pega um momento, né, de intranquilidade. Agora, só a pergunta que você fez para eu responder bem certinho a pergunta que você fez. Qual pergunta? Que eu fiz ou alguém? Deixa eu ver aqui. Você fez mesmo. Tá. Sobre. Não, não era sobre dormir, né? Não. Eu tinha te perguntado sobre essa questão do dormir, né? Que, aliás, tem uma pessoa que até colocou aqui, a Renata, dizendo que ela não dorme bem. Eu queria saber, era sobre isso. Quando uma situação que aparentemente não traumatiza, mas traumatiza, como é que seria isso? Você pode exemplificar? Como é que é? Como seria? Sabe aquelas situações, assim, em que você chega com o boletim da escola super faceiro, porque o teu boletim da escola veio com uma nota super alta, e nas notas anteriores você não tinha ido tão bem assim, aí chega para o pai e para a mãe e você diz assim, olha só meu boletim. E aí o pai olha para você e diz, não fez mais do que a obrigação? Aham. Então, é uma situação que aparentemente não tem nada para ser traumático, mas Claro. Fica, né? Na criança, na cabeça da criança ou do adolescente, né? Pois é, porque na verdade ele queria a validação do pai ou da mãe, né? De dizer, muito bem, meu filho, parabéns e tal. Tava meio que à espera daquele. E de repente leva uma dessa, né? E aí é Pois é.
pessoas podem olhar a nossa live aqui e dizer pra gente assim, mas isso aí meu Deus, né? Então todo mundo tem trauma. Lógico que tem trauma, gente. Todo mundo tem trauma. Eu tenho Com ter pequeno ou ter grande, né? Ou com os dois. Todo mundo. 5 anos que eu penso assim, seria ótimo se eu conseguisse livrar ele dos traumas, né? Seria ótimo se eu conseguisse ser perfeita, se ele interpretasse todas as minhas falas como eu quero que ele interprete, e ele não tem trauma nenhum, né? Infelizmente, isso não é possível, né? É possível. E aí, quais são as pessoas que mais têm predisposição a desenvolver né, TEPT, a ter, enfim, situações traumáticas na vida, assim, desenvolver sintoma a isso? Pessoas, muitas vezes, que se cobram demais, pessoas que passaram por situações intensas de vulnerabilidade, de se sentir inseguras, de assistir violência em casa. Em casa, né? Isso. Né? Eu acho até interessante que as pessoas chegam para mim e falam assim, meu pai batia na minha mãe. Em mim, ele nunca bateu. Mas na minha mãe, ele batia. Como se fosse uma coisa assim, né? E né? Na verdade. Graças a Deus, em mim, nunca aconteceu. Mas exato. Estava lá. Exatamente. A pessoa, e como você falou, absorve o trauma, aquela vivência, né, do dia a dia, da rotina, né? Mesmo que não seja diretamente com ela, mas ela acaba ali absorvendo aquela violência, e claro que ninguém quer ver, né, a mãe ou o pai, no caso, a gente vê muito mais violência contra a mulher do que em relação ao homem, mas ninguém quer viver num ambiente desse, né? Uhum. Tem uma pergunta aqui, ó. Alguns exemplos de estratégia de coping? Coping. Então, gente, estratégia de coping é estratégia de enfrentamento, né? Então, utilizar a rede de apoio é uma estratégia de coping. Conseguir regular as emoções, né? Regular-se emocionalmente é uma estratégia de coping. Uso de exercícios físicos constantes é uma estratégia de coping. São estratégias mais adaptativas para a gente lidar com as situações estressantes ou com as situações traumáticas. Ótimo. Inclusive, só complementando isso sobre as atividades físicas, né? Inclusive, eu sou suspeita para falar que eu dou aula de dança. Isso vai trabalhar o quê? Os hormônios, né, Isabel? Como é que o exercício físico entraria aí também para ajudar nessas estratégias aí de regulação emocional? Biologicamente falando, né? Utiliza a neuromodulação, assim, né? Você vai liberar endorfina, né? A partir do momento que o coração começa a acelerar, a endorfina tá agindo. A endorfina é um dos hormônios que combatem a sensação de estresse, né? Que trazem aquela sensação de bem-estar, de disposição, de felicidade. Junto com isso, também produz dopamina, serotonina. Se a gente está fazendo isso com pessoas que a gente goste e a gente tem afinidade, tem a ocitocina também ajudar, que são todos hormônios que ajudam a gente naquela sensação de bem-estar, de felicidade, de alegria, né, de aconchego, enfim. São hormônios que vão fazer o contrário dessa situação do estresse, né, do cortisol, da adrenalina. Exatamente. E a oxitocina agora tem sido a vida online, né? Porque a gente não está podendo não pode estar ao vivo, né? Então, realmente, a oxitocina tem que acontecer assim, via grupos, né? Essa coisa de participar de grupos, todo mundo teve que se reinventar e recriar aí as suas redes de contato, né? Aquela coisa do fazer uma ligação aqui, olho no olho, né? Isso, nada de mensagem escrita, né? Nada de ficar mandando mensagem escrita. Exato. Isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui querendo fazer alguma pergunta. Deixa eu ver aqui. Pessoal, vão fazendo as perguntas aí que a gente já vai chegando ao fim. Isabela, se quiser falar alguma coisa aí também pode, fica à vontade. Eu já fiz as minhas perguntas todas aqui. Conheço o trabalho da Isabela, gosto muito, gosto dessa técnica da MDR também, recomendo. Cadê o pessoal? Tem muita gente que ainda hoje em dia pensa que terapia, né? Que não é uma coisa, né, que é para maluco. Ainda tem gente que pensa assim, né?
E é aquilo que eu sempre explico para os pacientes no primeiro dia de sessão, né? Essa história de que psicólogo e psiquiatra é pouco, é muito reflexo da nossa história mesmo, né? Do desenvolvimento dessas áreas da saúde. Porque a gente se desenvolveu muito quanto profissão, quanto ciência também, depois da guerra. E depois da guerra a gente tinha muita gente doente, né? Muita gente precisando de ajuda. Muito calmo, muito TEPT aí, né? Muito TEPT nisso. E essas pessoas, e a gente tinha muito poucas pessoas para atuar, né? Então a gente precisava, o que precisou ser feito? Essas poucas pessoas que tinham formação foram ajudar primeiro quem estava pior, né? E aí você entra no trauma, na doença, que não tinha protocolo até então, né? E aí a gente começa a desenvolver, então foi ótimo que a gente tenha feito isso, porque a gente começa a desenvolver estratégias para lidar com a doença, com o sintoma, para entender isso um pouquinho melhor, e então para que o pessoal possa tratar, né, de maneira adequada. Só que a gente fez isso por muito tempo, né? Tem pessoas que até hoje se concentram exclusivamente na doença e no sintoma, e isso é extremamente importante. Só que a gente não é só a doença e o sintoma. A gente precisa também procurar estratégias que fortaleçam a gente. Porque tem gente que não está doente e não quer ficar. Eu não tenho sintoma ainda, não estou doente ainda, eu tenho sinais, eu tenho sintomas, mas eu não tenho um transtorno diagnosticado. Mas eu não quero ficar. Então eu preciso me fortalecer de alguma forma, e mesmo quem está doente precisa se fortalecer na base para conseguir... A base, né? Como você falou, na causa também, né? Exatamente. Então, é uma questão histórica esse negócio de que psicólogo e psiquiatra tá louco. É verdade. Mas já não é mais assim, né? Hoje em dia... Bom, muita gente já procura. Isso aí. Tem várias abordagens que vão proteger, né? Que vão fortalecer, que vão trabalhar com educação emocional para fortalecer as pessoas adequadamente, para modificar padrões de pensamento, de comportamento, de significados, enfim. Então, a gente tem crescido muito. Que bom. A Lu até comentou aqui, né? Ela botou aqui que todo mundo deveria fazer terapia, né? Eu acho que a gente ia ter uma sociedade muito mais saudável se todo mundo fizesse terapia, né? Eu acho que... Porque a terapia te leva ao autoconhecimento também, né? Porque até então, se você não faz terapia, né? Se você está meio que num estado de entorpecimento, assim, diante de todas as situações que a pessoa já passou na vida, você não tem um clique, né? Então, a terapia realmente te dá essa orientação, dá uma luz, assim, às vezes até no fim do túnel, né? Que a pessoa acha que não está numa situação que não tem saída e tudo mais, né? E eu ia até falar sobre essa questão, né, da questão da pós-guerra, mas não vou nem entrar nesse assunto. Isso vai ficar uma live para a próxima vez, viu? Eu te convido de novo só para a gente falar sobre esse assunto, sobre essa questão do trauma, sobre essas questões históricas, não só, né, das pessoas associarem, acharem que terapia, psicólogo, psicoterapeuta, psiquiatra para pessoas, né, que têm problemas mais sérios e tudo, mas eu acho que é importante também a gente pensar assim que a terapia é para isso, é uma coisa mesmo para regulação emocional do dia a dia, né? Principalmente nessa fase que a gente está vivendo, né? E como você falou, lá na frente, mais cedo ou mais tarde, a gente vai apresentar sintomas porque a gente está tanto tempo dentro de casa, não está conseguindo interagir como a gente interagia antes, né? Então, acho que mais do que nunca nesse momento a gente está precisando mesmo fazer terapia. É que, na verdade, é aquela coisa, relações são coisas complicadas, né? Seja com a gente mesmo, seja com os outros, né? Tem gente que diz, eu vou fazer terapia para lidar com pessoas que vai fazer terapia. Deixa de ser verdade. O objetivo principal da terapia é né? Entender o que gera as coisas dentro da gente, de forma que a gente pode trabalhar para adaptar para adiante. E a pandemia é um período estressante, é um período traumático. Quem não lembra daqueles caminhões lá na Itália, né, carregando as pessoas, o caminhão do exército. Aqui no Brasil hoje está vivendo uma situação bem pior hoje, né? E parece que pouco aquilo já normalizou, né? Então,
essa questão de normalizar o sofrimento é uma questão que a gente precisa trabalhar dentro da. Com Claro, certeza. eu preciso respeitar as minhas emoções negativas também, porque elas são reações de sobrevivência que nós temos. Mas eu não preciso vivenciar isso o tempo todo. Exato. É isso aí que a terapia ajuda também, né, nesse processo, né, para que a pessoa não fique revivendo aquela situação, não fique, ou quando lembre, não reviva, né, porque uma coisa é você lembrar, outra coisa é você reviver aquela situação traumática, né, são duas coisas bem diferentes, né, eu acho que é aí que também denota um pouco que tá uma coisa desregulada, né, quando você começa a vivenciar a situação sentindo tudo aquilo, trazendo à tona tudo aquilo que a pessoa viveu no passado, né, então o sentimento de raiva, ou indignação, de revolta, seja lá qual for o sentimento negativo, né, que vem à tona. Uhum. É isso Tá aí. certo. Então tá, o pessoal aqui tá mandando beijos. São pessoas aqui também do pessoal da Isabela, daqui da página também. Legal, espero que vocês tenham gostado. Isabela, obrigada por você ter aceitado o convite aqui da página do Mulher Alquimia. E te desejo aí todo sucesso. Pessoal, sigam a Isabela também. Ela traz uns posts bem legais lá, divertidos também, né? Porque a gente também tem que levar as coisas com bom humor também, né? Porque senão fica tudo muito sério, muito duro, né? A vida já tá tão pesada, né, Isabela? Eu gosto dos teus posts porque Né? tem um teor assim. O autoconhecimento pode ser leve também, né? Não precisa ser pesado, né? Tratamento, né? A busca da gente se curar pode ser leve também, né? Não é só essa coisa, ai, nós temos que pensar, fazer uma estratégia aqui, né? Parece que fica tudo muito pesado. Então pode ser com bom humor também, né? O meu pessoal Isso. também, mulher também muito legais sobre o respeitar o lado, né? Sobre como a gente trabalhar essa realidade feminina, né? É muito legal quando tem uma coisa muito gostosa de acompanhar. Legal, obrigada mesmo, viu? E obrigada pela presença de todos vocês. Um beijão, Thaís aqui tá mandando coraçãozinho. Um beijo, espero que vocês tenham se beneficiado com essa live. E a gente volta um dia em breve com a Isabela aqui para conversar um pouquinho mais. Tá bom? Beijão. Então, essa live vai para o IGTV, só para deixar o pessoal aqui saber quem não conseguiu assistir, né, aqui ao vivo. E depois vai para o nosso canal do YouTube, tá? Depois eu marco aí a Isabela também. E é isso, estamos aqui, né? Estamos aqui no Instagram e qualquer coisa podem mandar um DM para mim, para ela também. E a gente vai se comunicando aqui pelas redes sociais. Um beijão. Boa noite a todos. Até. Tchau. Beijo.